galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, juntamente com o professor Tiago, junto comigo aqui. Sejam todos bem-vindos em nome da Secretaria da Educação, a SED. Antes de mais nada, vamos apresentar para vocês dois recadinhos muito importantes. Lembra daquele link da presença que tinha antigamente? Não há mais. Agora, a atividade obrigatória é quem dá a presença. Por isso, galerinha, façam a atividade. Estamos na reta final, caprichem aí que é muito importante. Próximo recado, temos um grande número de alunos no Paraná que pegam material impresso, que assistem às aulas pela televisão. Poxa, eu não tenho outra palavra que não seja parabéns, está estudando. Mas quem pode, quem tem condições e quem tem acesso tecnológico, um convite de coração, conhecer o nosso sistema, poxa vida, um universo digital, pedagógico, chamado Aula Paraná, uma experiência aí que você vai colocar aí para você conhecer um pouco mais. Sem mais delongas, como diriam os mais antigos, e para dar sorte, como diria o outro, vamos dobrar as mangas, apertar o cinto, segurar-se na poltrona, galerinha do sexto ano, embarque nessa com a gente, bom estudo para todos nós. Vou apresentar para vocês os 3 objetivos da nossa aula. Compreender as principais características da formação da Europa medieval, compreender o conceito de feudalismo e entender como ocorreu o processo de descentralização do poder político dos reis. Sabe o que eu fiquei pensando hoje, que eu estava estudando com vocês essa aula, galerinha? Eu fiquei pensando nessa palavra, eu gosto muito de entender até a própria palavra. Descentralizar, nós temos primeiro então uma centralização, seja com o Império Carolíngio, seja até muito antes com o Império Romano, nós tínhamos o poder centralizado na mão do imperador. Agora vocês vão estudar um conceito de transformação, o que nós entenderemos como uma descentralização. É isso que é a palavra central do feudalismo. Se vocês entenderem o que nós queremos dizer quando o poder sai das mãos dos reis e vai migrar esse poder que estava na mão de uma pessoa e descentralizar para as mãos desses senhores feudais, desses donos de senhorios que vocês vão conhecer nas próximas 3 aulas, nessa trilogia aí do feudalismo, vocês entenderam. Caiu a ficha, a galerinha ainda que é mais nova não vai entender essa expressão, né? Mas sacaram a principal essência das nossas próximas aulas. Entender como que aqueles castelos, que nós vamos chamar de senhorio ou de feudo, acabou se descentralizando os poderes nas mãos dos senhores feudais, os donos desses castelos. É essa a essência da nossa aula. Embarque nessa, vamos juntos. Na aula passada vocês viram, estamos inclusive falando sobre ele, Império Carolíngio era uma centralização do poder nas mãos do Carlos Magno, inclusive, a administração do Império, e com a queda do Império, a divisão do Império, nós já vimos começando a mostrar essa descentralização, quando o filho dele já não teve habilidade e os netos, nós colocamos lá o Luiz Germano, o Carlos, o Calvo, eles acabaram fazendo a primeira divisão do Império. Mas agora o que nós vamos ver é exatamente isso, um processo de divisão da formação da Europa, baseado inclusive nos principais valores, o colonato romano e o comitatus. É exatamente a outra essência da nossa aula. Eu sei, vocês já ouviram isso, professor Roberto, mas entendermos a Europa medieval, a Europa feudal, sempre entendendo os elementos romano e germânicos. Eu sei que foi uma palavra muito difícil para nós entendermos, porque não se fala num único povo, como eram os romanos. São vários povos germânicos, os ostrogodos, visigodos, vandos, hunos, érulos, os bretões, os anglos, saxões, vou parar por aqui. Vai longe a lista, não é mesmo? Esses povos que viviam no norte da Europa e que os romanos vulgarmente chamavam eles de bárbaros, vão ser também os responsáveis por criar uma nova sociedade juntamente com os romanos. Por isso que o conceito que eu gosto de trabalhar, eu vou repetir novamente, é que os germânicos se romanizaram, assim como os romanos também passaram por um processo de germanização. E a partir desses 2 elementos, vamos surgir uma nova sociedade europeia medieval. Agora é com vocês. Vocês são os nossos historiadores ativos da nossa aula, e eu gosto desse termo aí, poxa vida, lembrando aí a técnica Vanessa, que a gente pega esses conceitos, tantas aprendizagens no Aula Paraná desse ano. Vocês embarquem nessa junto comigo, me ajudem aí, galerinha do sexto ano. Saberia me dizer a que se refere essa imagem? Vamos analisar os detalhes, galerinha. Professor,
me parece uma espécie de cavaleiros. Esses dois centrais parece que estão apontando um para o outro. Ok. Professor, parece que tem duas equipes, uma de verde, em menor número, e essa mais aglomerada aqui do lado direito, em azul, um azul misturado com vermelho, né? Boa. Aqui em cima, o que vocês tentariam identificar que tipo de situação está acontecendo? Observe aquele animal no centro. O que eles estão tentando fazer? Capturá-lo? Observe que parece que tem um cavaleiro também, com uma espécie de um instrumento, fazendo como se fosse o sinal da largada, né? Por exemplo, autorizando o início de um combate. Não parece uma guerra, né, galerinha? Então o que é, professor? Então, vamos complicar mais um pouquinho. Quem já viu uma cena como essa? É um jogo de justa na feira de Golden Gate. Eles estão simulando esse momento de como se fosse uma competição. Aqui entre os dois cavalos, inclusive, tem uma espécie de uma corda azul. Lá no período medieval, eles usavam troncos de madeira para dividir esses dois cavaleiros. Então, são os torneios medievais, galerinha. A primeira imagem, essa daqui, está representando um torneio medieval muito comum nesse período do feudalismo, principalmente entre os séculos 9 e 15. Era uma forma de manter os cavaleiros sempre preparados militarmente, tanto para batalhas quanto para a defesa dos feudos. Apenas nobres poderiam participar e os vencedores eram premiados com lotes de terras, riquezas, a mão de uma nobre para o casamento. Já na segunda imagem, eles estão representando, é uma simulação, né, é uma fotografia de 2005, como vocês podem ver aqui embaixo, uma luta, uma batalha de justa, luta não, desculpe, uma competição chamada justa. Nessa competição, dois cavaleiros estavam entre eles, né, dois cavaleiros com um tronco dividindo eles, e eles vão passar um lateral paralelamente ao outro, segurando o escudo de um lado, com a lança. Na ponta dessa lança, eles trocavam, é um torneio, não é para matar o cara, eles colocavam uma espécie de uma madeira em formato de punho, que iria colocar na ponta da lança para apenas atingir, e não fatalmente, né, atingir o oponente. Quem derrubasse o oponente ganharia ali a competição na hora. Se acertasse em determinados pontos, né, no escudo, no elmo, se derrubasse o elmo, diz as lendas que ganhava determinadas pontuações. É perigoso, professor? Claro que é perigoso. Nós temos a história, inclusive, de um rei da França, Luís, que ele quis participar de um torneio de justa, a ponta da lança de madeira acabou quebrando, virou uma baita de uma lasca de madeira que entrou dentro do seu cérebro. Imagina, ele não conseguiu, e depois, com 10 dias na cama agonizando, né, acabou vindo falecer, né, no trono francês. Mostrando como que nas batalhas, nesses torneios, eram também perigosos. Haviam várias modalidades, inclusive de lutas entre os soldados, entre esses guerreiros nobres, né? Soldados não, né? Com espadas, escudos. Era uma forma de canalizar. O que é canalizar, professor? Tirar ali, né, a tua necessidade militar para estar sempre preparado para combates reais. Mas também era uma oportunidade, vamos dizer assim, de ganhar a mão da princesa, da filha do primogênito ali do senhor feudal, da nobreza, né, oportunidade também de enriquecimento, ou mesmo de prêmios, valores, enfim, né, terras, já vinha oportunidades, inclusive, que estavam em premiação, um feudo, enfim, um espaço que eles estavam competindo. Formação da Europa. A Europa medieval se formou por meio de um longo processo de combinação entre origens românica, germânica e religiosa. Agora, novamente, eu vou reforçar aquele tema que nós comentamos sobre que romanos, germanos e agora o terceiro elemento que nós vamos colocar, que é a cristianização, ela foi fundamental para acontecer uma unificação cultural dessa sociedade medieval europeia. Da Roma, ou dos romanos, vamos usar um termo melhor, veio o chamado colonato, que era aquela espécie de trabalho, relação servil da terra, que começou lá no século IV,
pós-crise romana que vocês assistiram nas aulas. Professor, eu perdi essa. Volta lá, que ficou muito legal essa aula explicando sobre a história do colonado e comentei inclusive sobre as vilas que seriam inclusive origens de uma presença, de um povoamento acontecendo na área rural do Império Romano. Comentamos também sobre aquele êxodo rural, uma migração rural, acho que o termo seria correto, um fenômeno que nós poderíamos entender, de pessoas saindo das cidades romanas, indo para o campo em busca de proteção e moradia. Nessa situação, eles se submeteram ao colonato, aquele trabalho servil naquelas famílias camponesas com o dono da terra, dono da vila, por exemplo. Já a próxima formação, o comitatus, é de uma origem germânica, era uma relação de fidelidade e proteção dos guerreiros com o seu chefe da tribo, né, com o reik, por exemplo. Nessa relação, eles juravam fidelidade, que eles iriam ali numa batalha, né, prometiam muita fidelidade, lutar, dando seu sangue, né, derramar, viver ao seu lado, que se é para todos morrer, todos vão morrer ao seu lado, tudo mais. Essa relação de fidelidade e proteção é de origem germânica e nós utilizamos o termo comitatus para ela. Agora vem o terceiro elemento, vejam aqui nesse slide. Opa, foi mal, nesse slide mesmo aqui, né, que é o cristianismo. Mas não é a religião, professor? Exato. Entre essas tantas diferenças de romanos e germânicos, nós colocamos que o cristianismo, nós podemos entender numa estrutura de formação responsável por fazer essa unificação cultural. Muitos germanos, inclusive nós falamos sobre o primeiro rei do Reino Franco, Clovis, que passou por uma conversão. Não foi mesmo? Tem aquela cena das aulas passadas, do batismo do rei Clovis e tudo mais, ele se convertendo. Galera, é um rei germânico, que acredita num panteão de deuses, né? De deuses germânicos, inclusive. Ele está agora se convertendo ao cristianismo. Se ele acreditou ou não é outra história, mas o processo de unificação cultural foi muito importante pelo cristianismo, que inclusive se consolida. E nas próximas aulas nós vamos inclusive assistir uma parte do feudalismo onde a própria Igreja Católica transformou uma senhora feudal, proprietária de mais de 1/3 das terras produtíveis, gigante, imagina, 1/3 das terras produtíveis, e ela inclusive era proprietária de feudos ligados, né, aos servos da gleba, muitos camponeses presos, né, dentro desses feudos. Presos, que eu quero dizer assim, que eles estão dentro de uma relação servil que eles não podem sair, se desconectar desse sistema. Agora é com vocês, galerinha. Copie seu caderno e responda. Como ocorreu o processo de formação da Europa medieval? 3 elementos, minha dica foi essa. Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos junto.
Voltei, vamos corrigir juntos, galerinha. A Europa medieval se formou por meio de um longo processo de combinação de elementos de origem romana, germânica e religiosa, no caso o cristianismo. Nós destacamos o colonato, comentei sobre a origem dela, o que era o comitatus, né, essa relação de fidelidade germânica dos guerreiros, e o cristianismo, uma religião que foi responsável por essa unificação cultural. O termo é unificação cultural, unificar, unir essas diferenças enormes, né? Povos germânicos, olha eu cometendo também a gafe aqui românica, e romana, né? Agora vamos para o nosso próximo tema, é feudalismo. Eu acho que é o filé do mignon da aula, para nós entendermos, é a cereja do bolo, como a galerinha gosta de brincar. Feudalismo, a origem do termo da palavra feudo, olha que interessante. Novamente, origem germânica, significa via, que é uma ideia de bem de importância, e ela tem uma origem germânica. O feudo, vamos pegar aqui para ficar bem claro para vocês, ou senhorio, vocês vão ver nas próximas aulas, eles chamavam a mesma coisa, é o que nós entendemos como esse complexo que envolve castelo, a parte da agricultura, a aldeia, a própria igreja dentro, né, porque ela tinha também a importância da religião dentro dos feudos, era muito importante, né, então a igreja também está lá representando essa unificação cultural e religiosa. Várias áreas, a parte de pecuária, de criação de animais, a floresta, enfim. Vocês vão ver nas próximas aulas, o professor Roberto vai explicar todas essas funções. Isso aqui é o feudo, ou o senhorio, o famoso castelo de pedra. No início não eram de pedras, eram de madeiras, depois passa por um processo, né, de construção de pedras, porque é muito mais difícil se construir com pedras. Dentro desse sistema que nós utilizamos de feudalismo, vocês viram, inclusive, nas aulas passadas, que a origem dessa ideia de fidelidade e dependência surgiu com Carlos Magno, quando ele fazia uma distribuição de terras e cargos aos nobres. Vocês viram nas aulas passadas que surgiram os condes, os duques, os marqueses, essa elite de nobreza que nós chamamos do período feudal, tende na origem daquela administração que o Carlos Magno inventou, né? Dos condados, as marcas, os ducados. Esse sistema de entrega de terras, que era a distribuição de terras aos nobres, inclusive, é o que deu origem ao sistema social de feudalismo, baseado nessa doação de terras. Significa o quê, professor? Significa que não tinha como você chegar lá na época lá e comprar, eu gostaria de ser o feudo, tem como você comigo vender? Não existia isso, apenas através de doação. É a doação que faz a chamada dependência pessoal, de fidelidade e proteção, que vocês vão ver agora no próximo slide. Está exatamente... próximo slide, professor. Depois do Carlos Magno, os condes, os duques, os marqueses passaram a formar essa elite que nós falamos. Aqui vocês estão vendo, inclusive, uma cena de uma investidura de um cavaleiro, e através desses rituais, como a de homenagem, vocês viram na aula passada, esse da investidura, aconteciam os chamados, inclusive, a hierarquia dos nobres. Ou ele se passa a ser um cavaleiro, ou ele recebe uma terra, um feudo, e vai se transformar no que nós chamamos de vassalo, que é o próximo tema aqui que nós vamos comentar. Então, esses feudos eram recebidos para os nobres. Acontecia essa troca de fidelidade e dependência pessoal. Olha só como é que vocês vão entender. O vassalo é quem recebe o feudo e quem está doando o feudo é chamado de suzerano. E fica bem claro para vocês. Então, o suzerano, quem doa a terra, o feudo, por exemplo, ou um pedaço do feudo para você ter aquele nobre, e quem recebe chama-se vassalo. Professor, para que você vai doar? Você é senhor feudal, você é um suzerano. Para que você vai doar a tua terra e diminuir um pouquinho das suas terras? Claro, eu preciso de nobres, preciso de cavaleiros, preciso de pessoas que vão fazer toda uma ajuda de proteção militar, preciso criar essa dependência pessoal, para que aumente o meu poder militar contra novas invasões, contra os vikings, contra a expansão árabe. Vocês vão ver nas próximas aulas eu falando uma história de um castelo muito interessante na Espanha, desse contexto do século X, ápice, né, do feudalismo, bem interessante, não perca a próxima aula. Então essa formação nós utilizamos até inclusive um esqueminha, para vocês entenderem. Havia o rei, inclusive, não precisa ser necessariamente o rei um suzerano. O suzerano também pode ser um rei, né? Como pode ser somente um suzerano, um senhor feudal. Ele vai fazer a entrega da terra para um outro nobre
pode ver aqui esse desenho, ele inclusive está de joelhos, recebendo a terra, se tornando um vassalo. Inclusive, para aumentar essa corrente, essa ligação de dependência pessoal, o vassalo poderia entregar outros pedacinhos de terras, microfeudos, vamos chamar assim, e criar outros subvassalos. Outros vassalos, esse que é vassalo se torna suzerano, e olha que interessante, cria um sistema todos conectados ao suzerano, todos ficam nessa situação de proteção, de fidelidade. Quem recebe a terra promete, jura fidelidade, serviço militar, conselhos. Alguns castelos medievais, inclusive, tinham ligações de túneis de um feudo para o outro, para que facilitasse o transporte de cavaleiros e de infantarias, enfim, de nobres, cavaleiros, para que eles pudessem passar por baixo de um outro feudo, entrar nas muralhas e fazer a proteção contra essas invasões de ataques estrangeiros. Olha que interessante. Muitas vezes o feudo era uma terra ou também território feudal fragmentado. Agora, vamos responder junto comigo essa aí, professor. Sistema de organização, como ficou conhecido o sistema de organização política, social e econômica que desenvolveu-se na Europa medieval? A. Suzerania. B. Vassalagem. C. Feudalismo. Ou letra D. Colonialismo. Se vocês me colocarem a letra D, vocês vão ver. A, B, C ou D, galerinha? Muito bem! Feudalismo, que é o tema, inclusive, que nós estamos discutindo nessa aula de hoje. Fechou, galerinha? Formação da Europa. Não percam as próximas aulas. Espero que vocês tenham curtido junto comigo essa. Tudo de bom. Até a próxima. Se preparem. Como sempre, para dar sorte, né? Foco nos estudos, força, fé no coração. Até a próxima. Valeu!